Já vamos dar início a esse momento de... Eu vou dar início lendo na Palavra de Deus o Salmo de número 121. Diz assim a Palavra de Deus: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós vamos cantar um cântico, é o cântico deste salmo. Para os montes olharei. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixarás cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Nós vamos nesse instante ter uma palavra de oração. Minha esposa vai estar orando, pedindo por você, pela nossa vida, e que Deus esteja nos abençoando. Oremos. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, Deus grandioso, eterno, poderoso, a quem nós devemos todas as coisas, inclusive a nossa vida. Ó Jesus, louvamos, te engrandecemos o teu nome, Senhor. Nos achegamos até o teu trono de graça, não pelos nossos merecimentos, Senhor, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo, cumpridos na cruz. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pela salvação garantida em Jesus Cristo, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo aquecimento do nosso coração, através da presença do Espírito Santo conosco. Obrigada pelas promessas da Tua Palavra, Senhor, que se fazem cumprir das nossas vidas, a Tua providência, o Teu cuidado. Ó Jesus Cristo, muito obrigada. Senhor Deus, nesta hora de culto, nós entregamos esse momento ao Senhor e pedimos que o Teu Santo Espírito fale a cada coração que agora nos ouve com a leitura da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito trabalhe, Senhor, naqueles que ainda não se entregaram a Jesus Cristo, aqueles que ainda não se converteram, não se renderam, Senhor, não a religião nenhuma, Pai amado, mas a Ti, Senhor, e somente a Ti, Jesus Cristo, Rei do Universo, aquele que tudo governa e a quem a todas as coisas estão sujeitas. Ó Deus amado, louvado seja o Teu nome. Venha falar, ó Deus, agora aos nossos corações, através da palavra que o Teu servo ministrará. Ó Pai, traz-nos paz, traz-nos alegria e confiança no Senhor.
Na mediação de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos nesse instante abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, o texto que nós vamos nesta noite meditar. Então eu convido que você abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí, vamos ler em Romanos. Nós vamos ler Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 5. Abra sua Bíblia e nós vamos então ler. Diz assim a palavra de Deus: a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que palavra maravilhosa esta do apóstolo Paulo a nós. Ele está escrevendo esta carta aos romanos, e essa carta foi escrita 70 anos depois de Cristo, e ela continua sendo atual para os nossos dias, para esse momento em que nós vivemos. O texto inicia dizendo: justificados, pois. Meus queridos irmãos, o que significa esta palavra justificados? Nós somos pecadores, nascemos no pecado, somos rebeldes contra Deus, temos o propósito de fazer aquilo que era contra Deus, mas por causa do sangue de Cristo nós fomos justificados. Agora Deus, olhando para nós, não pelas nossas obras, mas por aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz, nós então somos justificados pela fé. A fé que nós colocamos em Cristo, não a fé na fé, mas a fé apontada para Jesus Cristo, aquele que pagou na cruz o meu pecado, o seu pecado, para que nós fôssemos justificados. Agora Deus, olhando para nós, Ele nos diz que nós somos justos, não por causa das minhas obras, por causa da minha justiça, mas por causa da pessoa de Jesus Cristo, por causa da justiça de Jesus Cristo e por causa da morte dele na cruz. Então Ele nos declarou justos, justificados. E esta palavra nos traz uma mensagem maravilhosa, é que nós estamos diante de Deus agora justos. E diz a palavra de Deus que nós não carregamos mais a culpa do pecado. A culpa que eu deveria estar colocando nos meus ombros, eu não carrego mais, pela fé que tenho em Cristo Jesus, porque Jesus carregou todo o nosso pecado e foi morto na cruz, e por causa da fé que eu coloco em Cristo Jesus, eu sou justificado por Jesus Cristo. E esse texto então vem nos falar a respeito de que nós estamos justos por causa de Cristo, e o texto é bem claro, ele diz que por causa disso, nós temos o quê? Temos paz com Deus. Não é a paz de Deus, mas a paz de Deus o apóstolo Paulo até ele não consegue nem expressar com palavras humanas. Ele diz que a paz de Deus ultrapassa, excede ao nosso entendimento. Mas o texto está dizendo aqui, a paz com Deus, porque antes nós éramos inimigos, rebeldes, pecadores condenados, mas agora nós fomos reconciliados, e por isso que nós temos paz com Deus, por causa de Jesus Cristo. A relação de inimizade que havia entre eu e Deus acabou. A relação de nós não nos relacionarmos com o Senhor acabou. Agora nós temos paz, e é paz com Deus. Com Deus, então, nós agora temos um relacionamento
um relacionamento de comunhão, podemos falar com Ele, podemos ouvir a sua voz. Quando lemos a palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração. Quando eu oro, Deus ouve a minha oração, eu falo com Ele e Ele ouve a minha oração. Então o texto está dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, somente por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Não existe outro Salvador que não seja Jesus. Ele é o nosso Salvador. E agora ele vai então nos versos seguintes, que eu gostaria de nessa noite compartilhar com os irmãos. Quais são os frutos, os resultados de estarmos nas mãos de Deus, tanto nessa vida quanto na futura? O texto diz então: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Estamos na graça do Senhor Jesus Cristo, não por causa de mim. Antes eu era morto nos meus delitos e pecados, mas o Espírito Santo veio e me deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Fomos colocados nessa graça de Deus por causa da ação do Espírito de Deus que nos dá vida. E o texto nos diz que nós estamos diante dessa graça. A graça de Deus que vem sobre nós sem eu merecer nada, sem eu fazer nada para alcançá-la. Aliás, nada do que eu faço é suficiente para alcançar o favor de Deus, mas Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa da sua graça, eu agora estou salvo, estou na família do povo de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos na graça de Deus. Deus nos salvou. E agora os resultados que ele tem, eu gostaria de apresentar aqui aos irmãos. Ele diz que nós devemos nos gloriar, é a primeira coisa, nos gloriar na esperança da glória de Deus. O que é gloriar na esperança da glória de Deus? Gloriar aqui é uma alegria indizível, uma alegria que ultrapassa a alegria natural. Nós temos alegria na manifestação, na esperança da glória de Deus. Glória de Deus tanto aqui nos nossos dias, Deus nos sustentando, Deus nos abençoando, Deus fazendo com que nós atravessamos os vales, mas a nossa esperança, nós nos gloriamos, nós nos alegramos, porque a nossa vida não se limita nesta vida. A palavra de Deus mesmo diz que se a nossa alegria se limitasse apenas nessa vida, nós seríamos os homens mais infelizes de toda a terra. Mas nós podemos nos gloriar, nos alegrarmos na esperança da glória de Deus, porque um dia o Senhor há de se manifestar com toda a sua glória, e essa é a nossa esperança. Nós não temos dúvida dela, esperamos no Senhor. O Senhor é a nossa confiança. A nossa vida não se limita nesta terra. Aliás, nós estamos aqui como passageiros, nós somos peregrinos, nós estamos em viagem, não estamos na nossa casa. O céu nos aguarda. Então, por isso que o apóstolo Paulo dizia que pelo fato de Deus ter nos justificado, nós devemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Agora ele nos diz o verso 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos, isto é, nos alegramos em quê? Nas próprias tribulações. Olha só, meus irmãos, o texto está nos chamando a atenção aqui, que nós devemos nos gloriar no quê? Nas próprias tribulações. Gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também o apóstolo Paulo está nos chamando a que nós nos gloriemos, nos alegremos nas próprias tribulações. Como pode ser isso? Como que podemos nós nos alegrarmos nas tribulações? Será que nós somos, não é no fato de nós sermos masoquistas? Nós não somos masoquistas que têm prazer no sofrimento, na dor, na tribulação. Nem somos estoicos que pensam que pelo sofrimento nós chegamos à purificação, ou pagamos os nossos pecados pelo sofrimento. Não, o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção que nós devemos nos alegrar nas tribulações, porque sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Essa é nossa confiança em Deus. A tribulação leva à perseverança.
E essa palavra, na verdade, significa o quê? Determinação. A tribulação, ela nos dá foco, ela nos ajuda a nos concentrar no que de fato é importante, ela nos faz lembrar daquilo que é duradouro de verdade, auxiliando-nos a realinhar as nossas prioridades e assim por diante. E portanto, a tribulação, nós devemos nos alegrar dela, porque ela produz perseverança, ela nos dá foco. Olha o que nós estamos vivendo. Nós estamos em quarentena nos nossos lares, vendo os noticiários, milhares de pessoas morrendo, e muitos estão angustiados, com medo do que possa vir, mas e tudo isso que nós estamos vivendo, nós chegamos à seguinte conclusão: nós temos que focar a nossa vida, focar em Deus. Quantos de nós estamos distraídos com a vida, dando importância demais ao trabalho, ao dinheiro, dando importância demais às coisas supérfluas. Agora o texto está nos chamando a atenção de que a perseverança, a tribulação nos produz perseverança, isto é, ela nos dá determinação. Aquilo que é importante para a minha vida e para a sua vida. Mas o texto ainda continua dizendo que, olha o que diz o texto, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. A perseverança, ela nos dá experiência, isto é, nos dá aprovação. Trata-se de uma característica de confiança, de quando nós passamos pela tribulação, nós passamos a ter experiência e somos aprovados. Isso só acontece quando vai até o fim e cumpre o dever do propósito da tribulação em nossa vida. O resultado da perseverança, da determinação, é que nós encontramos um equilíbrio crescente e que só nos dá experiência. Por exemplo, uma equipe esportiva novata em jogos de decisões de campeonato, ela pode ter um mau desempenho porque nunca enfrentou esta posição antes. Mas uma equipe com experiência, aprovada, que já vivenciou vários jogos de decisões em temporadas anteriores, ela ficará menos nervosa, tem um bom desempenho porque já passou por isso. Note, meus irmãos, é isso que acontece quando passamos pela tribulação e nós vamos ter determinação, perseverança, nós também passamos a ter experiência, passamos a ser aprovados. E a tribulação primeiro produz o foco de nós fixarmos o nosso foco em Deus, em prioridades adequadas, e agora nos levará a uma confiança maior. Quando chegar a hora, saberemos que vamos enfrentar as dificuldades, as tribulações, mas nós temos determinação, nós temos experiência, e diz mais a palavra, e tudo isso nos leva ao quê? A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Tudo isso leva ao crescimento, à esperança, uma certeza, uma convicção forte da paz, do acesso de Deus à glória futura. As tribulações retiram de nós as fontes vitais de confiança e esperança. Em outros lugares poderíamos recorrer para obter outra fonte, mas agora nós podemos nos descansar nas mãos de Deus. A nossa tribulação nos leva a um único lugar, onde encontramos esperança real, confiança real e certeza em Deus. Portanto, meus irmãos, meus queridos, nós temos que confiar no Senhor, porque a perseverança, a tribulação produz perseverança, determinação, a perseverança produz experiência, aprovação, e a experiência produz esperança. A esperança que só temos em Cristo. E o texto conclui dizendo, e eu concluo as minhas palavras, e o texto continua dizendo o seguinte: ora, a esperança não se confunde. Não temos dúvida. Por quê? Por que nós não temos dúvida da esperança da glória de Deus, da esperança da presença de Deus? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Todos nós que somos justificados,
que estamos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E este Espírito confirma com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, meus amados irmãos, ele diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus é tão grande para conosco, que nada que eu fizer de errado vai fazer com que Deus me ame menos. E nada do que eu fizer de bom vai fazer com que Deus me ame mais. Porque Deus já me ama com toda a sua profundidade. E Ele provou isso na cruz. Ele provou isso na cruz, o texto é muito claro. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos pecadores, condenados, agora fomos salvos pela graça de Deus. Mas quando éramos pecadores, desobedientes, inimigos, rebeldes contra Deus, Ele nos amou e Ele provou que nos amou, dando o seu Filho por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Portanto, meus queridos, se você olhar para a cruz de Cristo, e você não conseguir enxergar o amor de Deus, onde mais você poderá enxergar? O amor de Deus foi mostrado no sofrimento de Cristo. E no nosso sofrimento, nas nossas tribulações, o amor de Deus está aqui presente. Então confie nessa palavra. Coloque a sua esperança nesta palavra. Nós damos muita importância ao que está dando nos noticiários e muitas vezes ficamos angustiados e desesperados, mas nós devemos confiar no que a palavra de Deus diz. Aqui está a nossa esperança, aqui está a verdadeira boa nova para as nossas vidas do dia a dia. Portanto, meus queridos, eu chamo para que você atravessa essa pandemia do coronavírus, certos de que o Senhor está conosco. Nós estamos atravessando. Logo ela passará e o Senhor está conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Que Deus derrame sobre a sua vida a graça de Deus e que você seja uma pessoa que glorie na esperança da glória de Deus, naquilo que Cristo fez por nós, mas também você glorie nas tribulações, porque Deus tem um propósito em qualquer circunstância que você está passando na sua vida. Portanto, tenha determinação, tenha foco, tenha experiência, aprovação e tenha esperança. Não deixe que o medo destrua isso da sua vida, mas se você exercitar isso, o medo fugirá de vós. Que Deus nos abençoe e que a graça de Deus seja derramada nos nossos corações. Nós vamos nesse instante cantar mais um cântico. Nós vamos cantar um cântico muito bonito que fala da maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar. Nós vamos cantar a primeira e a última estrofe. A minha esposa vai estar me ajudando, então nós vamos cantar esse cântico. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vive em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, grande Jesus, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falaz. Estou salvo com a verdade, por toda eternidade,
pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça de Jesus, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Nós vamos nesse instante orar. Alguém mandou algum pedido para nós orarmos? Então nós vamos orar nesse instante, pedindo pela sua vida, pedindo que Deus abençoe. E nós vamos estar aqui. Eu gostaria de avisar para vocês que na sexta-feira nós vamos ter o nosso momento de oração. É o momento em que nós vamos estar só orando. Então, se tiver algum pedido, coloque aqui no Face, ou no dia, né, na sexta, ou coloque lá no grupo do WhatsApp da nossa igreja, e nós estaremos orando por você. Mas nesse instante eu gostaria de orar para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, e eu peço que cada um de nós oremos ao Senhor. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, e eu peço, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada irmão que está aqui conosco através desse instrumento, dessa tecnologia. Pai amado, derrame sobre cada um deles a tua graça, que nós não temamos as notícias más que a mídia nos traga, mas que nós possamos confiar na graça de Jesus e que nós possamos nos gloriar na esperança da glória de Deus, assim também como devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que ela produz perseverança, determinação, e que a perseverança, a determinação produz experiência, isto é, aprovação, e que tudo isso, ó Deus, nos dá esperança, porque o amor de Deus derramou em nossos corações. Por isso, Pai, que a esperança, nenhuma dessas notícias más tire a esperança que temos em Deus. Não permita, ó Deus, que o medo tome lugar da nossa paz, mas que nós possamos, ó Deus, gozar a paz que Cristo tem para cada um dos seus filhos. Eu quero nesse instante, ó Deus, orar pela nossa nação, pelas nações do mundo, Pai, principalmente as que estão mais envolvidas nessa pandemia, ó Deus. Oramos pela Itália, ó Pai, vem visitar aquele país, a Espanha, Senhor, os Estados Unidos, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre essas 3 nações e as demais nações que estão envolvidas com esse vírus, ó Deus. E agora também te pedimos pela nossa nação, pelo nosso Brasil, Pai. Ó Deus, estenda a tua mão sobre nós. Te pedimos, ó Pai, diante das lutas que estamos enfrentando e enfrentaremos com este vírus e também com a economia do nosso país, ó Pai, que o Senhor esteja dirigindo e tenha misericórdia. Abençoe, ó Pai. Nesse instante eu oro pelo nosso prefeito, o Dr. Paulo do Vale, ó Deus, põe a tua mão sobre ele, dando sabedoria para conduzir essa cidade nesse momento de pandemia, ó Deus. E abençoe também os hospitais da cidade, para que possam atender e socorrer as pessoas que possam ser contaminadas, ó Pai. Nós entregamos nas tuas mãos e eu oro por cada família da nossa igreja. Visite a cada um deles, Pai. Aqueles que estão ansiosos, com medo, retire isso, ó Deus, e dê esperança, dê confiança em Ti. Entregamos nas Tuas mãos a vida de cada um de nós e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a companhia do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Aproveite esse momento que você está em casa para ler a palavra, para fazer o culto doméstico, para conviver com os seus queridos, aguardando no Senhor esse vale passar, e logo estaremos com novos dias planejados pelas mãos bondosas do nosso Deus. Não tema, confie no Senhor e descanse nas mãos dele. Que Deus abençoe a você, e até sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos estar aqui 20 horas, e nesse dia nós vamos estar aqui apenas para nós estarmos orando
e colocando cada família da nossa igreja nas mãos bondosas do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma noite de descanso, descansando nas mãos de Deus. Amém.